Bem, eu quero nesse momento agradecer a Deus por este dia maravilhoso, que foi o dia 18 de julho de 2017, em que nós estivemos pela misericórdia de Deus, a nossa emancipação de uma maneira espontânea, voluntária e bondosa dos pastores José Roberto Vargas Dutra e também do pastor presidente atual, pastor Luciano Limeira de Castro. Eu fico feliz em ter aqui porque Deus, quando Ele fala ao cumprimento, eu tenho por mim que a profecia de Deus é aquela que se cumpre. A que não cumpre, não considera de Deus. Quem não cumpriu, então tem que ser de Deus, a que cumpre. Então é promessa de Deus em nossa vida, nos meus 67 anos de vida, e também já há tempos eu pertenci à igreja de Duque de Caxias há 30 anos, 34 anos, 30 e poucos anos, e nesses anos ali eu fui abençoado e honrado pelo pastor Francisco Libório e todo o ministério, e ali eu cheguei ao diaconato, ao presbitério e ao pastorado. No dia 12 de dezembro de 1993 eu fui ordenado pastor, e dali para aqui Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado de uma maneira extraordinária. E eu fico muito feliz em agora trabalhando aqui na nossa igreja, no bairro Cavaleiro, na rua Prefeito Ribeiro, número 178, bairro Cavaleiro, Parque Lafayette, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E fico feliz em poder, nesse momento, estar recebendo essa igreja para nós trabalharmos como pastor presidente. Não vai aqui vaidade alguma, só vai aqui satisfação em poder trabalhar e ter a compreensão dos meus pastores que nos deram essa honra. E também agradecer ao pastor Edgar Santos do Amorim, que muito se empenhou para que isto acontecesse. E agora, no dia 18 de julho de 2017, houve a nossa emancipação. Nós temos nossa igreja, faixa 130 pessoas, 130, 130, entre membros e congregados. E esperamos no Senhor que nós venhamos crescer. A intenção minha não é outra, não ser ganhar almas para o Senhor, fazer a igreja crescer. Não vai nenhuma vaidade pessoal, simplesmente para servir a Deus. Porque o importante é fazer as coisas com sinceridade, coração liberado, transparência. E eu não guardo mágoa de nada, não guardo rancor, não guardo tristeza. Passou, passou. E agora só alegria e paz no Senhor. Como diz aqui o Salmo de número 116, que nos fala assim: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invoco-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, e o Senhor me livrou. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus, e é misericordioso. O Senhor veio pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma e das lágrimas os meus olhos. Não temos dias todos, dias maravilhosos. Nós temos dias de alegrias, temos dias de tristeza. Mas para a glória de Deus, meus amados irmãos e amigos que ouvem esse vídeo aí nosso, essa palavra,
eu tenho que agradecer a Deus, porque só tenho que agradecer, porque são muito maiores as vitórias dos que os problemas. E quero dizer que as diferenças que temos um dos outros, de pastor com pastor, isso não é comparável com o amor de Deus que supera todas as coisas. E não podemos nós estarmos magoados, guardar nada, né? Porque nos diz a palavra que ninguém verá ao Senhor se não haver perdão, não haver uma comunhão. Eu lavo aqui o meu coração para que possamos continuar o elo de amizade que nós temos com todos da redondeza. E disse ainda: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E o 12 diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Só tenho que agradecer. Nada de lamentação, nada de tristeza. Para a glória de Deus, nós estamos aqui. O profeta Jeremias diz para nós, no capítulo 17, versículo 7: bendito, olha aí, desculpe, deixa eu procurar aqui. Jeremias 17, versículo 7, que nos diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A nossa maior esperança não é somente cantar, não é somente pregar, não é somente falar que estamos alegres, nós amamos. A nossa maior confiança e esperança é a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. E é o que eu estou esperando. Por isso procuro fazer, não dizendo que ninguém não faça, minha pessoa, fazer o melhor, para que eu possa, aquele dia estar pronto, para que o Senhor diga para mim: bendito o varão, entra no gozo do teu Senhor. Porque o mais importante na nossa vida é manter a nossa posição, nosso equilíbrio, saber dividir as coisas, saber respeitar, saber obedecer, saber administrar, saber que temos diferenças uns dos outros. Nós não somos iguais, somos diferentes. E eu quero dizer que eu estou muito feliz. Jeremias capítulo 33 diz assim também, capítulo 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu sei, meus amados, que Deus tem coisas grandes para nos revelar. Deus tem coisas grandes para fazer por nós ainda nesse país. E eu creio que o povo de Deus, nós podemos fazer a diferença. É só manter nossa posição, seguir a palavra do Senhor, ter uma vida casta, que nós vamos vencer. Nós vamos chegar lá. Assim como chegamos até agora, nós vamos continuar lutando e vamos ter vitória. Eu quero neste vídeo, mais uma vez, agradecer aos pastores José Roberto Vargas Dutra, eu pastor, presidente atual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Braz de Pina, pastor Luciano Limeira Castro, e a sua família. Quero mandar um abraço, um beijo para a Thalita, para o Ângelo e para a irmã Ângela Maria, também esposa do pastor José Roberto Vargas Dutra. Quero dizer a vocês que eu não sei como agradecer. As minhas palavras são poucas, mas são de coração.
não há maldade, não há falsidade, há respeito, há admiração, porque isso faz parte. E agradecer também o ministério da igreja aqui do bairro dos Cavaleiros, os nossos pastores, pastor Wilson Gonçalves Filho, que é o nosso segundo dirigente, ou seja, o primeiro vice-presidente agora, e o evangelista Nelson Santos Silva, né, que será oficializado como evangelista agora na próxima reunião ministerial já de nossa igreja emancipada. No momento ele é presbítero. Quero agradecer a eles. Agradecer o meu irmão Alcemar José Vieira, evangelista. Otávio Leal Miranda, evangelista. E também o pastor Antônio Carlos Guimarães Lopes. Agradecer ao presbitério, presbítero João Marques Martins, presbítero André Gomes Pinto, presbítero Alberto Souza Silva, pastor Vitor Damasceno Ferreira, presbítero Marcelo Cristiano da Silva, presbítero, me falhou agora o nome da pessoa, o presbítero, os presbíteros demais, que eu estou esquecendo no momento, também os diáconos da igreja, Darcy Barros, Norton Tadeu, Rael Dantas, e por que não ao diácono que está enfermo ou doente, que não tem podido mais estar na igreja, que é o nosso diácono Jaime Cesário, e também o corpo de diaconisa da igreja. Não vou citar nome para não correr no outro erro. E agradecer toda a membresia, todo o corpo de membros e congregados desta igreja, que a partir de hoje se torna igreja sede. Espero, irmãos, que nós venhamos fazer um excelente trabalho. Eu quero aqui procurar fazer o melhor, declarar à igreja o meu amor, o meu respeito, a minha admiração, declarar que eu procurarei ser fiel em toda a minha vida, me entregar de corpo e alma à obra de Deus. Já tenho entregue, mas eu quero aqui fazer isso, ficar registrado em nossos documentos e também nesse vídeo que está sendo exposto. Agradecer ao pastor Edgar Santos Amorim, segundo presidente, ou seja, o vice-presidente da nossa Confradege, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus, do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer o conselho do primeira regional aqui de Duque de Caxias, ou seja, da Baixada Fluminense, na pessoa do pastor Gesiel Cândido. Agradecer a todos os demais que vieram com ele, pastor Jeremias Batista de Oliveira. Agradecer também aos pastores que estiveram conosco, porque foram a faixa de 40 a 50 pastores, que é difícil aqui eu mencionar o nome de todos, mas a todos vocês, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Agradecer o nosso amigo, irmão Anderson Carlos de Carvalho. Agradecer a nossa irmã esposa do nosso pastor, do irmão Anderson, irmã Márcia Silva. Agradecer o Ailton, a Rosana,
Agradecer o diácono Cláudio Félix, que veio de Jacarepaguá, nosso amigo. Agradecer também o Wander, de Paz das Missões, sua esposa, que tem muito nos ajudado. Agradecer a todos, né? Porque é para a glória de Deus. Agradecer ao meu filho, Eider da Silva Vieira, pastor, auxiliar da Igreja Batista, lá das Alterosas, de Contagem, Minas Gerais, a sua esposa e seus filhos. Agradecer toda a minha família, Que Deus abençoe, tanto da parte minha como da parte da minha esposa, pelo apoio, pelo carinho, pela consideração, mesmo que não puderam vir, mas mandaram mensagens congratulando-nos, deixando até mesmo emocionados. E muito obrigado a todos, mesmo você que não pôde vir, mas que esse vídeo chega até você, que você se sinta agradecido. De dar honra a quem honra dá, ao nosso pastor vice-presidente, pastor Edgar Amorim, que estará agora dando continuidade e fazendo esta participação. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Poder sentar, meus irmãos. É com alegria que aqui estamos nesta noite. Como já foi falado pelo pastor Luciano, ainda não. Nós agradecemos a Deus por esse momento especial. É um momento especial, já que temos certeza de que o que está sendo realizado nesta noite é obra do Espírito Santo. Não é obra de homem. É obra do Espírito Santo. Até porque, como já foi dito também, a igreja não pertence ao homem, a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então esse momento é um momento muito especial. Quero, neste momento, trazer a saudação da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro e de outros estados. Em nome do nosso digno presidente, pastor Timóteo Ramos de Oliveira, a esta igreja, aos pastores aqui presentes, a todos os membros desta igreja. Também saudando nossos companheiros, membros do Conselho Regional, primeiro Conselho Regional da Baixada Fluminense da Confratergia, que aqui estão também para brilhantar este culto, esta reunião, esta assembleia. Então, louvo a Deus por este momento. Como o pastor Luciano já tem falado, nós estamos aqui nesta noite para concluir, na verdade, tudo quanto nós sentados, orando, pedindo a graça do Senhor, nosso Deus, chegamos a um acordo e aqui estamos para proceder na realidade a emancipação desta congregação em igreja. E para isto nós vamos convidar a secretária da Assembleia de Deus em Brande Pina, que é a igreja que esta congregação faz parte, para que proceda a leitura da ata em que foi aprovada a emancipação. A Ana, isso, perdoe. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Amém. Vamos estar iniciando a leitura da ata da última reunião. A
Ata de reunião do Ministério da Igreja, Assembleia de Deus de Brás de Pina. No 11º dias decorrido do mês de junho, no ano de 2017, às 16 horas e 35 minutos, cumprindo o agendamento para a realização da reunião com os obreiros do Ministério de Brás de Pina. Por ordem do senhor pastor presidente, que fez público para o conhecimento dos interessados a convocação de todos os seus obreiros para a reunião do Ministério. Reuniram-se em primeira convocação na rua Taborari, número 866, Brás de Pina, da cidade do Rio de Janeiro, no templo desta igreja. Os membros obreiros ativos e regulares da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brás de Pina, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número 29.211.158/1000 ao contrário, hífen 92. Após a verificação da lista de presença, o presidente da reunião, pastor Luciano Limeira Dutra de Castro, que verificou o comparecimento de seus obreiros em número legal, convidou para secretariar os trabalhos Aline Bahia Alves Gonçalves Batista. O presidente declarou instalada a referida reunião que, após orar a Deus e a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Salmos, capítulo 133, versículo 1, em explanação de praxe discursa sobre o tema da fraternidade e união entre irmãos. Explicou o quanto é importante que todos permaneçam unidos em um só corpo. Bota aqui debaixo. A seguir, foi abordado sobre o acordo que foi feito com a filial de Barros Cavaleiros e concordaram unanimemente com a emancipação da referida congregação, onde foi acordado o valor mensal em 168 meses. 168 meses. Vou ler novamente a parte da ata onde fala que houve a emancipação da igreja. A seguir, foi acordado sobre o acordo que foi feito com a filial Barros Cavaleiros e concordaram unanimemente com a emancipação da referida congregação, onde foi acordado o valor mensal em 168 meses. Bom, muito bem. Nós ouvimos aqui a ata da Assembleia de Deus de Brás de Pina, uma Assembleia especial em que foi aprovada a emancipação da congregação de Barros Cavaleiros. Neste momento, nós então, como primeiro vice-presidente da Convenção Fraternal, quero e também, neste momento, representando aqui nosso presidente, quero trazer a apreciação dos irmãos, se os irmãos também aqui desta congregação querem aprovar esta emancipação, se querem aprovar, fique de pé, por gentileza. Eu não consigo ficar com essa perna. Os irmãos da congregação, os visitantes, é somente os irmãos da congregação. Voltei. Muito bem, sentados. Como tem muitos visitantes, tem alguém contrário da congregação que é contrário à emancipação? Não? Então, não havendo contrários, nós então declaramos emancipada esta igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz glória a Deus. Convido a todos a estar de pé. Nós vamos estar todos de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, apresentando ao Senhor desta decisão tão importante, não somente para a igreja de Brás de Pina, como também esta igreja que ora se tornará uma igreja emancipada, então uma igreja sede. Uma igreja sede.
A partir de hoje, esta igreja, viu, pastor Itamar, ela segue, começa uma nova etapa, uma nova página desta igreja. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor, porque desejamos, como o pastor Luciano disse, que esta igreja continue a crescer, que almas sejam salvas, que a alma seja liberta do poder de Satanás, né? Que vida seja restaurada, renovadas com o Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, que esta igreja continue a ser uma igreja onde há fogo do Espírito Santo, e onde o Espírito Santo tenha liberdade de atuar. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Quero convidar o pastor Jorge Neves, primeiro vice-presidente do Conselho Regional aqui na Baixada Fluminense. Ele estará orando ao Senhor e agradecendo a Deus pela emancipação desta igreja. Querido Deus, Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos louvor e te damos graça, Senhor, por essa emancipação. Eu creio que a igreja está agradecida, Senhor, porque a partir de hoje começa uma nova etapa aqui nesse lugar da Assembleia de Deus em Bairro dos Cavaleiros. Abençoa, Pai, este povo. Toma o presidente do último ministério nas tuas mãos e que esse ministério seja um ministério próximo, Senhor, e que possa ganhar aplicação para o teu reino. É a nossa oração, agradecido a Deus pela emancipação. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, havendo a emancipação, evidentemente, a igreja tem que ter um líder, pastor desta igreja. Eu quero convidar o pastor Itamar aqui. A igreja também aprova o pastor Itamar como pastor presidente desta igreja. Diga glória a Deus. Alguém contrário se manifeste. Pastor Itamar, se ajoelha aqui por gentileza. Eita, glória. E aqui, pastor Luciano, os pastores, vem aqui por gentileza para impor-lhes as mãos sobre o pastor. Eu vou pedir ao pastor Luciano para fazer esta oração. Senhor Deus, que tudo já foi realizado, nós te glorificamos. Jesus, teu filho aqui nesta hora, derrama unção sobre a vida dele. Graça, Deus, e pela tua misericórdia, Senhor, o Senhor venha derramar, Senhor, cada vez mais sobre Deus. Teu Santo Espírito venha extrair sobre a vida dele. Ó Deus, nesta hora, toca na saúde do teu filho. Deus, toca, Senhor, na mente, no coração, toca nas artérias, nas veias, nas correntes sanguíneas. Deus, que a partir de hoje, Deus, o ministério dele venha ser um ministério frutífero, que a partir de hoje o ministério venha ser um ministério próspero. Senhor, toda barreira caiu por terra pelo poder da tua palavra. Ó Deus, o inimigo se encontra envergonhado, ó Deus, nessa noite. Nós somos ministros do Evangelho, Senhor. Ó Deus, Pai querido, encostando o teu filho, o pastor presidente desta igreja, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como primeiro vice-presidente da Convenção Fraternal, eu declaro o pastor Itamar, pastor presidente da Assembleia de Deus em Barra dos Cavaleiros. E a igreja diz toda.
pastor Itamar, pastor presidente, Assembleia de Deus, Central de Palácio Cavaleiro, não é isso? É isso? Então está na cadeira que lhe é devido. Eu, em nome do pastor Roberto, quero agradecer pelo tempo que essa igreja esteve filiada à nossa sede estadual, pelo carinho que tiveram com o pastor Roberto, e por tudo e pelo tempo que passaram, e pelo pouco período que ainda comigo passaram. Eu quero vos agradecer também, em nome da Assembleia de Deus, Ministério Braz de Pina. Um grande carinho que esses jovens que eu tenho estão no coração, tá? Pode me chamar de futebol, pode me chamar de... Eu tô lá, tá bom? Vocês estão no meu coração, eu amo vocês. Vocês é um motivo também de eu sempre estar aqui. Que Deus vos abençoe, tá bom? Pastor Roberto, manda um abraço para vocês. Continue orando por Braz de Pina. Que Deus venha nos ajudar a crescer, a manter o nosso nome no livro da vida e um dia nos encontrarmos na glória, onde seremos servidos pelo Rei Jesus, onde cantaremos louvores a Deus. Esposa do pastor, que Deus a abençoe. A senhora mora no meu coração, pelo carinho da senhora, por toda essa singeleza, simplicidade de pessoa, tá bom? Minha família lhe ama, minha esposa lhe ama, minha sogra. Que Deus abençoe a senhora. Ana Maria Helena, vem aqui. Ana Maria Helena, vem cá. Pastor Itamar. Nesse momento, nós vamos passar a direção da igreja ao pastor presidente. E eu peço aos irmãos desta igreja que ajude nosso companheiro. Uma coisa é nós sermos o segundo ou dirigente de uma congregação. Os presidentes de igreja que estão presentes aqui sabem muito bem, porque a gente estamos debaixo, quem é vice-presidente, quem é dirigente de congregação está debaixo da árvore. Quando assume a presidência, é ele que é a árvore. Aí pega sol, pega chuva, pedradas, né? Então quero pedir a esta igreja que ajude o nosso companheiro, ajude a sua esposa, esta serva do Senhor que Deus tem colocado ao seu lado para ajudá-lo. Ela não é a presidente é ele, mas a mulher exerce um papel fundamental na igreja. Eu posso dizer isso porque a minha esposa é assim. Alguns irmãos conhecem a minha esposa. Ela é um braço e uma perna no meu ministério, me ajuda muito. E eu tenho certeza que a nossa irmã Maria tem sido também esta mulher valorosa, esta mulher que tem estado aqui ao lado do seu esposo e continuará ao lado do seu esposo com um único objetivo: de edificar esta igreja, de salvar almas, de libertar vidas. Amém, irmãos? Amém. Eu peço, em nome do Senhor Jesus, que os irmãos ajudem este companheiro, presidente desta igreja. Peço, como nós estamos no cerimonial, mais uma vez para os irmãos estarem de pé, por gentileza. É um cerimonial, então temos que fazer isso. Nós vamos então, nesta hora, oficialmente passar toda a direção da igreja emancipada ao seu pastor, presidente, pastor Itamar. Rapaz, senhor, poderia tomar certo? Vamos. Não sei se conseguirei falar
tudo que eu gostaria de falar. Também eu creio que nem precisa. Eu quero agradecer muito carinhosa e respeitosamente o pastor Luciano Limeira. Quero agradecer o pastor José Roberto Vargas Dutra, que nós temos um carinho, uma admiração. Houve barreiras, sim, houve dificuldades, sim, mas a vitória foi muito maior. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor que nos une é muito maior do que as nossas diferenças. Quero agradecer todo o corpo ministerial desta ex-congregação e agora igreja. Eu não poderia deixar de citar nomes, mas é meio complicado agora falar o nome de todos. Mas todos sabem que eu sou grato. Pastor Wilson é o meu segundo. Ele continuará comigo. O evangelista Nelson é o terceiro, continuará comigo. E os demais todos que acompanham. Eu quero agradecer pastor Edgar Santos Amorim. Pastor amigo, né? Pastor amigo, conheci de muitos anos, de vigílias, de consagração de São José, Marabá e outras igrejas. Tanto ele quanto o seu irmão, pastor Elias dos Santos Amorim. Pastor Edgar é de uma simpatia tão grande que eu não sei nem expressar. O sorriso dele não vê que é gente muito fina. A Leni, quando viu o pastor ali, o senhor parece com o meu primo. O seu primo é meu sobrinho. Claro, parece. Nossa, é um problema, né? Glória a Deus, eu sou de família, né? Eu quero agradecer aqui vários pastores que estão aqui. Eu sei que tem pastores que vão chegar depois do horário, porque tem culto em suas igrejas e gostariam de estar aqui. Mas eu quero aqui citar alguns nomes, tá? Se eu não citar de todos, me perdoe o esquecimento, né? Mas eu quero citar uma pessoa muito especial na minha vida e no meu ministério, que é o pastor Fernando Portugal. Por favor. Te devo muito. Você também pastor Manassés Loyola, meu mestre, meus mestres. Amém? Olha, gente, tanta gente, tantos pastores aqui, né? Pastor Alexandre, pastor William, Marcelo Vicente, congregou comigo muitos anos no Jeito Porto, pastor João Carlos, amigo Tio, pastor Geraldo Moura, né? Muita coisa boa. Presbítero Geraldo de Almeida Dias, né? Aqui os irmãos aqui lá da sede, o Carlos Teles. O Carlos era simpatia, trabalhou comigo lá no Engenho Porto, fundamos lá o bairro a congregação do Pacto das Missões. Ele foi para lá, ficaram com meia dúzia de irmãos, tinha dia que era ele só e a irmã Penha, né? Nosso saudoso José Francisco também, a congregação do Prainha, que nós também abrimos ali, encostávamos no Engenho Porto. Temos o pastor Serginho, de Parada de Lucas, o pastor Gesiel Cândido, ele chegou, eu estava catando, cadê ele? Chegou. E não é difícil comentar tudo, pastor Ivan, pastor Moisés, mas quem que eu conheço? Tem vários aqui, missionários Santos de Vigia, filho do pastor Sebastião de Vigia,
Virgínia não veio não? E Virgínia não veio, né? Mas tanta gente, tantos amigos, pastores que estão aí atrás, né? Que é tão difícil chamar, mas né? Já estamos quase chegando no final. Mas eu quero chegar para todos vocês. Muito obrigado. Acho que eu citei, acho que eu citei os irmãos da convenção, Jeremias amigo meu, né? Isso aqui não é amigo, é irmão. É quase irmão. É irmão do meu cunhado. E tenho uma admiração, um respeito, um carinho muito grande por ele e pela família Batista, né? Há muitos anos, mais de 50 anos. Né? Os pastores aqui da convenção, muito obrigado por ter vindo. Pastor João do Carmo, muito bom, né? Irmão, eu não sei, eu não tenho inimigo. Se tiver alguém que é meu inimigo, nem sei. Eu só consigo fazer amigo, né? E eu tenho certeza que nós, Ibrahim Pina, vamos continuar unidos. Ser amigo, companheiro, estar junto. Para a glória de Deus. A minha preocupação é com o reino de Deus. Eu nasci no dia 9 de junho de 1950. Eu sou assembleano de nascimento. Nunca afastei, nunca desviei, nunca dei problema. E tenho procurado resolver alguns problemas que acontecem no nosso ministério. Mas o Senhor tem sido maravilhoso comigo. Aí eu vou aproveitar uma frase aqui do pastor José Roberto Vargas Dutra. Vocês cuidam do pastor e o pastor vai cuidar de vocês. Prometo, irmãos, a igreja da minha vida por vocês. Me dou por vocês. Tudo que vem em nosso alcance. Conte comigo. Porque eu vou voltar para a igreja. Me ajuda, ora por mim. Que agora o negócio fica mais pesado. Quando o pastor botou a mão aqui, é a hora que a carga desce. E sente o peso. Mas o Senhor vai nos dar vitória. Estamos no caminho de Canaã. Canaã é logo ali. Você que pensa em desistir, não desista. Há uns 20 anos atrás, o pastor Manuel Ferreira contou de uma congregação lá no Rincão de São Paulo, que o presbítero estava tão cansado de sofrer na obra que ele resolveu abandonar. Mandou chamar o pastor Ferreira, ele saiu de São Paulo, centro, sei quantos quilômetros, foi lá. Quem está vendo, meu filho? Eu quero entregar a igreja, eu não aguento mais. Aí o pastor Ferreira ficou sem fala. O que eu vou fazer? Aí Deus deu uma palavra a ele: meu filho, fala com ele que o caminho de volta é muito mais longe que o caminho de ida. Ele continuou. E aquela palavra foi o incentivo que o pastor teve, o presbítero teve. E ele continuou na obra. Irmãos, que Deus nos abençoe. Eu não vou aqui adiantar mais, tem uma lista de irmãos, eu não vou ler porque é impossível, né? Tem muitos amigos aqui e falta-nos aqui, faltou muita gente, faltou muitos pastores que vinham, mas tem trabalho de suas igrejas, alguns estão viajando. Pastor Gabriel Silva ia vir, não pôde vir. Pastor Francisco de Moura não pôde vir. Tem muitos amigos, Campo Caxias, São João, por aí. Mas os que vieram, eu estou agradecido. Os que não vieram também. Eu quero voltar a palavra para o pastor Edgar Santos Amorim. Se faltou eu citar o nome de alguém, como já falei antes, me perdoe. Quero agradecer aos irmãos da portaria, pastor Jorge Neves, lá que está fazendo, tomando conta lá dos carros, né? Foi não, pastor, eu fico lá tomando conta dos carros. Há uma forma, lugar para estacionar. Se estacionar na galera dos outros, ele vai sair, vai entrar e eu vou ajudar. Está lá fora, 3 pessoas. Isso não é dinheiro que paga, isso é amor. Isso é amor. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor Edgar, por favor. Meus irmãos, concluindo
nós vamos convidar nossa irmã Aline, vai estar lendo a ata desta Assembleia. Senhor, irmãos, amém? Vou estar lendo agora a ata dessa Assembleia, dessa formalidade aqui de hoje, amém? Ata da Assembleia Geral dos membros da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus de Braz de Pina, da Congregação do Parque Lafayette, Duque de Caxias, especialmente para conceder emancipação, aprovada em agosto e que passará a denominar-se Igreja Evangélica Assembleia de Deus Central Bar dos Cavaleiros, Parque Lafayette, Duque de Caxias. A reunião teve início às 19 horas, com oração pelo pastor presidente, Luciano Limeira Dutra de Castro. Convidou os presentes a entoarem louvores ao Senhor Deus, com os hinos 115 da harpa cristã. E convidando os presentes ao momento devocional, procedendo à leitura da Bíblia no Salmo 133, trazendo uma edificante mensagem à igreja. O senhor presidente justificou a convocação da referida AGE para conceder emancipação da Congregação de Parque dos Cavaleiros, Parque Lafayette, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O senhor presidente verificou que havia quórum para a realização da AGE. O propondo passará a presidência da AGE ao pastor Edgar Santos Amorim, primeiro vice-presidente da Confradege, que, após saudar os presentes, o senhor presidente informou à Assembleia que houve um acordo entre os pastores Luciano Limeira Dutra de Castro, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Braz de Pina, e Itamar José Vieira, que presidirá a Igreja Emancipada, nos seguintes termos. A emancipação tem como finalidade permitir que a congregação do Parque dos Cavaleiros, situada na rua Prefeito Ribeiro, número 178, bairro Parque Lafayette, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, a se tornar igreja sede e constituindo-se em pessoa jurídica com CNPJ e estatuto social próprio. Outro sim, a Igreja Emancipadora cede os bens móveis e imóveis situada na rua Prefeito Ribeiro, número 178, bairro Parque Lafayette, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, medindo 8,70 metros de frente e igual metragem nos fundos, medindo 20,50 metros de lado direito e igualmente metragem do lado esquerdo, com a área de 178 metros quadrados, com servidão de 1,30 metros para os fundos do imóvel, mediante a reembolso à Igreja Emancipadora, a serem efetuados conforme instrumento particular de emancipação assinado nesta data, colocando para apreciação e aprovação da Assembleia, sendo aprovado por unanimidade. O pastor Edgar Santos Amorim convidou os presentes para realizarem uma oração ao nosso bondoso Deus para a comunhão e harmonia da presente Assembleia e efetivando a emancipação, convidando o pastor Arlindo da Conceição para orar. Logo após, passou a direção ao pastor Luciano Limeira Dutra de Castro, que agradeceu aos irmãos pelo tempo que Deus permitiu a esta congregação, sob a liderança da Igreja Assembleia de Deus de Braz de Pina, passando oficialmente a direção ao pastor presidente da Igreja, ora emancipada, pastor Itamar José Vieira, que agradeceu a Deus e aos pastores Roberto Vargas Dutra e Luciano Limeira Dutra de Castro, pelo carinho e confiança que sempre depositaram, e procedendo uma homenagem da Igreja Ora Emancipada aos pastores da Igreja Emancipadora. E após agradecer a presença de todos, a AGE, e nada mais havendo a tratar, e após agradecer a presença de todos, o pastor presidente deu por encerrada a reunião, aproximadamente 21 horas, com uma oração a Deus. Eu, que esta ata lavrei, vai por mim assinada
e pelo presidente da Igreja Emancipadora, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Brasília, pastor Luciano Ribeira Dutra de Castro, e pela Igreja Emancipada, pastor Itamar José Vieira, Duque de Caxias, 18 de julho de 2017. Amém. Lida devidamente a ata, como já tínhamos falado aos irmãos, houve um acordo entre pastor Luciano e pastor Itamar, que está nos termos aqui desta ata. Os irmãos querem aprovar a ata que foi lida? Se querem aprovar, diga glória a Deus. Pastor Luciano para assinar a ata, pastor Itamar. Quando eu fazia Neste momento, então, devolvo a palavra ao pastor presidente desta igreja, pastor Itamar. Eu esqueci, irmãos, de fazer um agradecimento à minha amada esposa, minha filha Edneia, meu genro Victor, a minha contadora Arineu Sodré Real. Muito obrigado por tudo. Eu quero convidar aqui a União Feminina para louvar a Deus para nós fecharmos. Como eu tinha convidado para os irmãos, não dá para todos os departamentos cantarem, tá? Mas a União Feminina vai representar todos vocês, tá? Me perdoe, mas nós temos que respeitar o protocolo. E gostaria que alguém fosse lá o pastor Vitor, foi na família, lá na gabinete. A igreja pode glorificar, viu, irmãos? O nome do Senhor merece toda a honra e toda a glória e louvor. Amém? Cadê o presbítero Joãozinho aí? Onde está o presbítero Joãozinho? Eu gostaria que o senhor viesse aqui, ao menos um pouquinho. Evangelista Nelson. Gostaria que o evangelista Nelson viesse aqui, por favor. Todos os obreiros aqui, os presbíteros, evangelistas, pastores que estão presentes, por favor, gostaria que ficasse aqui perto de mim. Todos os pastores, evangelistas e presbíteros. O diácono, eu vou convidar que estão tomando conta aí do salão e lá fora, tá? Esse trabalho está sendo transmitido via telão, lá para quem está vendo lá fora também. Então está tudo bem, todo mundo na bênção. Amém. A União Feminina do Salve da Igreja Papai do Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Só para o povo de leão, eu vou marcar a sua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória.
Fiquei até 4 e pouco, depois voltei em casa. E quando eu cheguei aqui agora à tarde, vinha chegando o pastor Adilson Barbosa. Ele falou: pastor, me desculpe que eu não vou poder estar, porque eu tenho um compromisso, mas eu estou sendo representado pelo pastor Geraldo Moura. Geraldo Moura. E ele está indo com um grupo. Tá bom. Tá. Irmãos, eu vou abrir o precedente, irmão, perdoe. Né? Pastor, o presbítero Raimundo está ali, meu cunhado, Jesus, vai vir para cá, meu filho. Pastor Carlos Stanislau também. Ele é o Fernando, pastor Fernando, onde ele está? Jorge Luiz Fernando, está aí? Não, né? Está faltando, tem mais pessoas lá fora, mas esse aqui é meu cunhado. Pastor Edgar conhece também. Então, os pastores, irmãos, já tem bancos aqui, tá? Pode sentar aqui. E agora não vou sentar mais. Pastor Antônio Augusto está chegando, muito obrigado. Enquanto as irmãs aqui da igreja, pastor Geraldo chega aqui, por favor, conjunto das irmãs. Cadê as irmãs? Onde estão as irmãs? Está lá a Jamila, está lá, olha a Jamila. Aleluia. Conjunto das irmãs aqui da igreja, pastor Geraldo Moura. Eu quero também fazer menção do meu filho, Eider, Felipe Eider. Eider, sua esposa Graziela, pastor da igreja batista lá em Alterosa, Contagem, Minas Gerais, vem nos prestigiar. Cadê os meninos? Os meninos estão aí, 3 filhos. Quero agradecer a Deus que veio justamente para isso, né? A filha não pôde vir, mas vamos ouvir. Cadê as irmãs? Cadê as irmãs? Vem, vai cantar aí mesmo? Ah, tá. Tá bom, pode levantar, irmãs. Louvar a Deus com alegria. Logo após nós estaremos encerrando, viu, irmãos? Eu quero chamar o pastor Geraldo, aliás, pastor Gesiel Cândido da Silva, amigão do coração. Esse é um congregou lá na igreja que nós estudamos lá, né, pastor Hélio? Né, pastor Hélio? Trabalhou com o pastor Hélio. Glória a Deus. Vamos dar a Deus, irmão? Vamos? Madalgisa está aí, Madalgisa, Raimundo, irmão Raimundo. Glória a Deus, agradecer aos presbíteros, diáconos, membros da igreja Engenho do Porto, da igreja Assembleia de Deus aqui da rua Bernardino Machado. Muito bem, pastor Davi. Pastor Davi está representando o pastor de Vigi, Assembleia de Deus Missionário de... Pastor, agora é o pastor presidente, pastor Givigi, se jubilou domingo passado, estivemos lá, está aqui. Muito obrigado, pastor, desde o coração. Podemos, pastor? Solta aí, meu irmão. A irmã quer cantar. O Grupo Rosa de Saron, ali do Parque na Lange, do Bates Cavaleiros, juntamente com o nosso pastor Geraldo Moura, cumprimento a todos com a paz de Jesus. Parabenizando também o nosso pastor por essa grande vitória dele e da nossa igreja. Vamos louvar o instrumento, por favor, nos ajude. Bem conhecido, toda a igreja louva conosco. Vamos fazer um coral bem lindo para Jesus. Diz assim, ó. Quem picou, picou. Quem partiu, partiu. Quem ficou, só lágrimas. Mas quem partiu é festa. Aleluia! Quem ficou,
pena que estamos terminando, né? Por mim, podia ficar até a noite toda, mas você não pode, né? Eu vou trabalhar amanhã também, mas eu sei que você não pode. Mas eu quero passar aqui para o nome do pastor Luciano, com muito carinho. Com muito carinho, respeito e agradecido a Deus por este momento tão maravilhoso que Deus nos concedeu e como reconhecimento do trabalho da nossa igreja aqui, através da igreja de Braia de Pina, essa humilde recordação. Menção honrosa, Igreja Assembleia de Deus, situada na rua Prefeito Ribeiro 78, Baixo Cavaleiro, Duque de Caxias, RJ. Confere pastor Luciano Limeira Dutra de Castro, certificado de honra ao mérito, pelo serviço prestado à nossa igreja, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Duque de Caxias, 18 de julho de 2017. A igreja, salva de palmas para Jesus. E também para o meu pastor amigo, pastor José Alberto Vargas, que não esteve aqui, não pôde estar, em nome da Bem de Saúde, o irmão já sabe. E a mesma coisa, a Igreja Assembleia de Deus, situada na rua Prefeito Ribeiro 78, Baixo Cavaleiro de Caxias, confere o pastor José Roberto Vargas Dutra, esse certificado de honra ao mérito pelo serviço prestado à nossa igreja, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, Duque de Caxias, 18 de julho de 2017. Amém? Agradecer também ao pastor Luciano Aquina, está trabalhando lá em Banguna, meu cunhado lá atrás, Márcio. Hein? Paulo, quem é Paulo? Ah, está lá atrás. A visão aqui, irmão. Visão TV é certo, dá licença, me ajuda aí, tá? Agradecer para a irmã Joana, vem lá de São José dos Campos, a irmã Joana. Fique de pé, irmã Joana. Joana Térez de Araújo já trabalhou com a gente, né Carlinhos? Mamãe do Carlinhos. Olha lá, Marcelo Vicente, ó. Pastor Marcelo Vicente, obrigado, lá da igreja, pastor Isaías Gomes de Oliveira, trabalha lá no Monte. Jorge Rolando, cadê? Cadê Jorge Rolando? Ah, não acredito. Eu não acredito. Cadê ele? Ah, pastor, não estou conhecendo o senhor não. Faz favor, chega aqui à frente. É mais um mestre nosso aí, irmãos. Amém? E também agradecer ao irmão Cláudio, nosso diácono Cláudio e irmã Célia. Veio lá do Jacarepaguá, está ali, ó, né? E os demais irmãos, não, vou parar por aqui. Senão vamos passar hoje. Vamos ficar de pé? Agradecer a Deus. Como eu não sei falar muito, quando eu começo a falar no paro, eu vou passar para o pastor Edgar. Ele vai fazer o encerramento. Pastor Edgar, só sei. O senhor chama quem o senhor quiser. Meu Deus. Aleluia. Meus irmãos, então vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus pelo tudo que foi realizado aqui nesta noite. Os irmãos querem agradecer a Deus pelo que foi realizado, diga glória a Deus. Pastor Fernando de Portugal vai estar orando ao Senhor. Pai Santo e Justo, glorificamos o Teu santo nome e te agradecemos, meu Senhor amado, pelas Tuas infinitas misericórdias, pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com cada um de nós. Te agradecemos, meu Senhor eterno, por essa cerimônia realizada nesta noite
Te agradecemos, meu Senhor amado, pelo teu servo, pastor Itamar, que tem tido um zelo especial pela tua obra aqui na face da terra. Te agradecemos, meu Senhor eterno, pelo pastor Luciano, que tem passado esta obra ao teu servo, Pai. Te agradecemos por todos os visitantes, meu Senhor amado, todos os obreiros, todos os pastores. Te agradecemos, meu Senhor eterno, pela tua proteção, pelos teus livramentos que tu vais nos conceder, meu Senhor amado, quando sairmos daqui. Te agradecemos por tudo, ó Pai, pelo fôlego de vida, e te agradecemos principalmente pela tua graça, porque não somos merecedores de tudo aquilo que tu tens realizado nas nossas vidas, Pai. Meu Senhor amado, nos leve em paz e em segurança debaixo das tuas potentes mãos ao sairmos deste lugar, meu Senhor eterno, guardando as nossas vidas, meu Senhor amado, nos escondendo do inimigo, do homem sanguinário, dos acidentes, de todos os males que o inimigo possa ter arquitetado contra o teu povo, Pai, nos concedendo uma noite abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações e a comunhão